Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, a Cláudia França, de novo. Eu espero que todos estejam bem e hoje eu decidi falar sobre reclamação. Mas que tipo? Como, Cláudia? As pessoas reclamam, sim, as pessoas reclamam. Só que elas não sabem o quão isso é nocivo e faz mal para suas vidas. Claramente que a reclamação acontece com todas as pessoas. Existem dias que você não acorda bem. Existem dias em que você não está afim de determinadas situações. Todos nós temos o direito de desabafar. Quando eu falo reclamação, eu quero tocar num ponto em que a reclamação ela é muito mais séria e muito mais complexa para a nossa vida do que a gente possa imaginar. O que acontece? Reclamações acontecem. A gente às vezes tem alguma coisa que nos desagrada e nós falamos dela, então nós reclamamos dela. E é uma coisa assim que eu não consigo explicar, eu consigo sentir que eu sou a cada dia e a cada momento uma pessoa mais esclarecida, mais entendida, mais madura e com uma personalidade melhor. O livro, vamos lá, inicialmente vamos falar do livro, né? O livro que eu tô lendo é Como Criar um Novo Eu, do Joe Dispenza, tá? Gente, o que é este livro? O que é os esclarecimentos que esse autor traz para a vida? Eu não consigo expressar. É muita informação. A cada capítulo eu preciso voltar um pouco. Eu poderia já ter terminado esse livro, poderia. Mas a cada momento em que eu leio, eu descubro algo novo. E às vezes são duas linhas que eu preciso ler novamente e mais de 20 vezes. Por quê? Porque ele me esclarece, ele abre minha mente, ele expande a minha consciência de uma maneira que eu não consigo ficar só numa leitura básica e passar e seguir em frente. Não consigo, gente, eu tô falando sério. Se vocês tiverem a oportunidade e vocês estão buscando autoconhecimento, vocês estão buscando amadurecer, eliminar crenças, até mesmo algum tipo de postura do reclamador, no caso, alguma postura que está te desagradando e você não consegue automaticamente só com Ho'oponopono, lógico que ele limpa crenças, mas se você não consegue somente com Ho'oponopono mudar, transcender essa sua atitude, essa sua maneira de ser, leiam. Gente, Como Criar um Novo Eu, de Joe Dispenza. Ele fala muito dessa parte científica, o que eu acho também ótimo, porque a Cláudia gosta muito de um trabalho que também une o científico com o espiritual. Então, no livro tem uma situação em que ele fala de uma pessoa que ela acordou, foi, se arrumou, tomou seu café, fez seu higiene pessoal e foi tomar um café onde ele sempre toma. Só que não tinha o café que ele gosta e ele já ficou chateado, bravo. Quando ele chegou lá no serviço, ele sentou, ele respirou fundo e falou: não, calma, foi só um momento e vai dar tudo certo. O colega perguntou para ele: e aí, tudo bem? Como é que você tá? Não, tá tudo bem, vai melhorar, né? Quando nós esperamos que algo aconteça e acontece o contrário, nós ficamos frustrados. E isso é normal. Só que o que acontece com o reclamador? Essa situação aconteceu e poderia ter passado. Porém, com o passar dos dias, ele continua alimentando aquele sentimento inicial. Sabe aquela revolta e aquela sensação de eu fui lesado? Pois é, ele manteve, no caso, o personagem da história, desse momento que ele está contando, ele manteve essa postura de reclamar. E com o passar do tempo, ele começou a reclamar de tudo, automaticamente. Já acordar não era tão bom, respirar não fazia sentido, ir trabalhar não tinha a menor graça e no caminho do trabalho, se
ele pegava um ônibus, ele ia em pé, no caso, né, a maioria das pessoas estavam sentadas, ele ia em pé, ele reclamava de estar indo em pé. Quando ele chegava no trabalho, ele reclamava porque sua mesa estava bagunçada, porque alguém mexeu, ou porque o dia estava muito quente, ou porque... E acabou que, com o passar do tempo, a química cerebral dele começou a alimentar essa postura de reclamar. E conosco, com todos nós, é exatamente assim. Tudo que a gente foca se expande. Então, se você foca demais em determinado sentimento, ele vai produzir mais do mesmo. E a sua vida vai ter situações em que você terá necessariamente que passar por todas aquelas situações difíceis e complicadas para que você possa retroalimentar aquele sentimento que você criou lá inicialmente. Porque você não só criou, como você alimenta e alimentou durante muito tempo. Aquilo já se tornou algo natural. Por quê? Porque a química do seu cérebro já mudou ao ponto de você nem perceber. É automático, tal qual uma pessoa que é feliz, automaticamente ela é feliz, independente das coisas que aconteçam no seu dia a dia, ela é uma pessoa positiva, ela tem uma postura mais positiva pela vida. A pessoa que tem a postura negativa também, ela alimentou em algum momento aquela postura negativa, que se tornou traços da sua personalidade e depois parte da sua personalidade. Olha que interessante. E lógico que tem todo o contexto, mas em linhas gerais e bem simplistas, esse livro ele fala muito sobre isso. Como você vai criar um novo eu? Da maneira que, a partir do momento que você percebe que existe, que você foi formado por situações, porque normalmente se você tá bem, tá tudo bem, você não vai precisar mudar. Pelo contrário, você vai transcender, você vai subir, você vai melhorar. Só que a partir do momento que você percebe que a sua personalidade, o seu eu, não condiz com quem você quer ser, você começa a enxergar que você precisa de mudanças, que você precisa criar novas situações. Porém, o seu cérebro, neste caso, seguindo essa linha de pensamento, o seu cérebro, seu corpo, os seus neurônios, eles estão a produzir a mesma coisa sem. Eu vivi durante, vamos dizer que basicamente 30 anos da minha vida com a postura de pessimista ou de reclamador. Não será do dia para a noite que o meu cérebro vai começar a produzir outras químicas para que eu me sinta uma pessoa mais feliz, mais satisfeita e mais grata. Porque foram 30 anos produzindo. A partir do momento que eu começo a querer fazer essa mudança, eu vou ter que usar táticas para que eu seja uma pessoa nova, para que eu aprenda a lidar de maneira diferente em determinados casos, para que o meu cérebro consiga produzir novos neurônios que trabalhem ao meu favor. No final das contas, sempre será ao seu favor. O cérebro, ele sempre vai tentar te ajudar a gerar exatamente o que você quer. Você vai precisar ter sempre, para que o seu corpo, né, consiga produzir a mesma química, para que você tenha as mesmas sensações, ele vai gerar sempre situações em que você vai assumir aquela postura, que você vai, se você for uma pessoa raivosa, que você vai conseguir explodir. Por quê? Porque o seu corpo, ele vai produzir essa química que te obriga a explodir, que te obriga a passar por situações em que você vai reclamar. Então, para que você pare de reclamar, também existe um processo. Lógico que o primeiro ato é você se perceber como uma pessoa que reclama. E você não querer mais essa postura, esse momento, você não vai querer mais assumir esse papel de reclamador. É igual dirigir. Você ser um reclamador aconteceu igual você precisou aprender a dirigir. Em determinado momento, você precisou focar, prestar atenção
e fazer tudo ao mesmo tempo e ficar nervoso. Só que com o tempo você começou a dirigir automaticamente. Você nem pensa por quê? Porque o seu cérebro ele se acostumou tanto a produzir aquela mesma química, repetiu tanto aquela situação que o seu cérebro aprendeu mais do que você mesmo. Então, automaticamente você já começa a dirigir. Você não precisa pensar, você não precisa analisar. Existem momentos até que você vai de um ponto a outro sem nem lembrar como que você fez. Por quê? Porque o seu corpo, ele automaticamente ele está assumindo o controle. E quando ele assume o controle, você fica na paz para fazer outras coisas. Que seria cantar uma música, seria conversar com seus colegas, que é exatamente o que uma pessoa, quando está aprendendo a dirigir, ela não consegue, falta atenção. Ela tem que estar com a atenção focada 100% em dirigir. Ou seja, a pessoa ela vai ter uma atenção específica só para aquilo. Quando você aprende a dirigir, quando o seu corpo aprende a dirigir, torna-se automático. Você entra no carro, liga o carro, coloca o cinto, ajusta os retrovisores e vai embora. Isso tudo automaticamente. A partir do momento que você reclama demais, o seu corpo ele já está acostumado a produzir aquela mesma química que faz mal para o corpo, que é o estresse, a raiva, a tristeza, a revolta. Todos esses sentimentos, eles também trazem junto doenças, imunidade baixa. Lógico que você vai precisar sempre de situações também em que você vai precisar reclamar, porque o seu corpo ele já está produzindo toda essa química. Nosso corpo não foi feito para viver em eterno estresse, raiva, tristeza, revolta. O que acontece? Já que quimicamente você não foi feito para isso, o seu corpo começa também a produzir doenças. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu só estou querendo dizer que o excesso de reclamação, o excesso de enxergar a tragédia vai te fazer mal. E quando você decidir mudar, você vai precisar ter paciência, porque você passou muito tempo reclamando. O seu corpo está quimicamente programado para que você continue reclamando. Quando você decidir parar, cessar, existirá situações em que você vai se sentir mal, você vai sentir vontade de chorar, você vai retroceder passos, você vai adiante alguns e você retrocede outros. Por quê? Porque é algo que precisa ser mudado. Da mesma maneira que você criou uma personalidade de reclamador, você vai precisar criar uma personalidade de uma pessoa grata, de uma pessoa que enxerga oportunidades em todas as situações e não reclamações. Porque no caso daquele rapaz inicial que eu contei a história, se ao invés de pedir o café dele, a partir do momento que ele pediu o café dele não tinha o café que ele tomava todos os dias, ele poderia assumir uma postura de tá bom, vou conhecer outro sabor de café. Não tem o café que eu tomo, mas tem outros cafés. Então eu vou tomar outro café. Isso é uma postura de uma pessoa que enxergou a oportunidade em um momento que teoricamente seria um desafio, que seria difícil e que ele enxergou de uma maneira negativa e levou para toda a sua vida. Passou 30 anos, vamos dizer, reclamando, por causa de uma frustração que ele teve. Ele passou a vida inteira reclamando. E o corpo quimicamente criou todas as situações, momentos e sensações internas para a reclamação. É muito interessante. E da mesma maneira que essa pessoa vai precisar fazer mudanças, e com o tempo essas mudanças serão automáticas. Precisamos enxergar assim também, confiar no processo, né? Precisamos confiar que o que estamos fazendo, as mudanças, o autoconhecimento, o desenvolvimento, ele vai criando base.
Da mesma maneira que a sua nova personalidade, ela vai tendo base. Ela não vai ser de uma hora para outra, de um dia para outro. As suas novas atitudes de não reclamar, ela vai criando bases. E você vai tendo bases com o que mais te interessa. No caso, existem pessoas que vão procurar livros, que vão ler esse livro que eu estou indicando do Joy. Tem pessoas que irão em terapeutas, tem pessoas que irão tentar aprender o autoconhecimento. Se conhecer, gente, é sempre a melhor e a opção, assim, mais válida. Você pode ir no psicólogo para se autoconhecer. Você pode usar todas as ferramentas que estão disponíveis para se autoconhecer. E a partir daí você se torna uma pessoa melhor e vive melhor e enxerga o mundo de uma maneira melhor. E a sua personalidade, ela vai mudando conforme você vai construindo bases. Porque se você reclama, as pessoas não vão gostar de conviver com você, você não vai ter amigos próximos que sejam pessoas que não reclamam porque os semelhantes se atraem e você não vai se sentir à vontade com uma pessoa mais otimista, que enxerga a vida de uma maneira melhor, que acorda bem. Por quê? Porque a sua personalidade não vai combinar com essa pessoa. Então você vai afastar muitas oportunidades de amizade, de convivência. Em regras gerais, essas pessoas que reclamam bastante também, elas gostam muito de assistir tragédias. Quando liga a TV, já liga naquele canal, sabe, que só tem tragédias, que só fala da criminalidade, que fala de morte, de sequestro, de assalto. Não que você não tenha que ter acesso a notícias, não é disso que eu estou falando. Porque uma coisa é você ser uma pessoa informada, uma coisa é ser uma pessoa viciada em tragédia, são coisas completamente diferentes. Uma pessoa informada, normalmente, ela busca informação. Só que, para que você esteja informado, você não precisa estar 24 horas vendo temas de tragédias. Passo ali 20 minutos, 15 minutos me atualizando e acabou. Acabou, eu não preciso ser alimentada durante o dia inteiro com aquelas notícias. Eu já estou atualizada, eu já sei o que está acontecendo e eu não preciso ficar buscando mais, porque o nosso cérebro, gente, eu não tenho palavras para falar sobre o que o nosso cérebro consegue. Ele é uma máquina extremamente inteligente. Então, ele vai, o seu cérebro, ele vai procurar padrões. E a partir do momento que você transfere padrões, que você mostra para ele situações iguais e corriqueiras e que são sempre a mesma, aquilo ele já irá buscar automático para que ele diminua o esforço da busca. Você já vai se alimentar sem nem perceber. A química do seu cérebro, ela vai trabalhar sempre ao seu favor. Então, se você está procurando ao seu favor logicamente, para diminuir a quantidade de esforço, né, que você faz para você aprender, procurar e buscar, né? Os celulares, eles têm essa função de sempre te trazer aquilo que você mais procura. Então, facilmente, se você está assistindo determinado vídeo, se você sair e voltar, ele vai trazer para você a mesma situação, ou parecida, ou algo semelhante, ou algo similar, logicamente. Isso já acontece e isso todos nós sabemos. Então, até isso, se você deseja mudar, veja o que você assiste. Observe o que você procura, o que você lê. Porque os livros, eu sempre vou bater na tecla aqui que os livros, existem pessoas que falam, desliga a TV e vai ler. Ok. Só que se você desligar a TV, onde está passando aquela novela em que o pobre é sempre o coitadinho e que o rico é sempre o malvado, e você pega um livro para ler e você está naquela mesma linha de pensamento da novela, você vai ler um livro muito parecido.
Então, você não vai aprender algo novo, você não vai ser uma pessoa que está buscando conhecimento, você está buscando a mesma coisa. A mesma coisa que você estava lá, você vai procurar nos livros. Quando você decide mudar, você precisa estar atenta ao que você lê, ao que você ouve, ao que você busca, qual o enredo da vida em que você se encontra e você quer mudar. E é a partir daí que você começa a gerar mudanças. Quando você percebe que você assiste novelas e você quer começar a ler, você pode continuar, vamos dizer que você assiste 5 novelas durante o dia e você quer diminuir o hábito. Você pode assistir alguma novela até o final e quando ela terminar, você não começa a assistir a próxima. E nesse momento em que você assistiria a novela, você procura um livro, ou um vídeo, ou um workshop, ou uma matéria, seja o que você quiser. Porém, não com a mesma linha de pensamento da novela. Você vai ter que procurar buscar uma coisa diferente, um assunto diferente, com um enredo completamente diferente. E aí você vai mudando. Você não está buscando a mesma coisa de sempre. E isso não é fácil. E isso às vezes não é agradável. Você não está acostumado. E para que você se acostume, você vai precisar praticar muitas vezes. Até que aquilo se torne rápido, automático e sem esforço. Acontece, inicialmente não vai ser fácil e talvez para algumas pessoas não seja nem agradável. Porém, o resultado é a mudança, é entender que isso não te faz bem, que você sim, durante muito tempo já alimentou, mas isso não está te fazendo bem e você quer mudar. Todos temos oportunidade de mudança. Só que você precisa buscar, você precisa enxergar em você mesma a mudança e fazer acontecer. Só que eu estou aqui para te ajudar. Vamos fazer mais vídeos, vamos ver mais conteúdo. Esse canal ele é totalmente voltado para o ser humano se melhorar. Então, fique comigo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um grande beijo.